Boa Boa noite. noite. Estamos aqui para a live Caminho para o Altar, para contar um pouquinho da nossa experiência, né, na nossa caminhada para o altar, um pouquinho da nossa história, contar também um pouquinho de como a Patronos fez parte da nossa história e, é claro, para quem estiver seguindo essa caminhada também, né, para quem é namorado, é noivo, também passando alguns conselhos, um pouco da nossa experiência para vocês, para conseguir ajudá-los a chegar nesse mesmo caminho. E eu já aviso por aqui, né? Enquanto o pessoal está entrando, já aviso que no final da live a gente vai compartilhar com vocês uma surpresa, né? Uma notícia, talvez alguns já saibam, mas Não vale contar. não vale contar. Quem já sabe não comenta aí por enquanto, mas a gente vai contar ali no final da live uma surpresa bem legal para vocês. Boa noite. Boa noite, todo mundo que está entrando. Se vocês puderem colocar aí se vocês estão noivos, namoram ou solteiros, só pra gente ter Ou uma se ideia. já são casados, né? É, de repente. casados. Eles estão aqui para ouvir um pouco da nossa história. Eu acho que a primeira e única vez que a gente contou a nossa história, não como relacionamento, né? A gente contou como é que foi o começo da Patronos, mas eu acho que foi 2021 isso ainda, né? Que a gente fez aquela live. Acho que foi a primeira live que a gente fez aqui no Instagram, tá salvo ainda, A gente tá se quiserem. muito novinho. Se tiverem curiosidade, faz uns 3 anos já essa live. E a gente tava lá contando um pouquinho de como é que começou ali, de onde que surgiu a ideia. Foi a nossa primeira live, bem novinhos, assim, é bem engraçado. Ó, já comentaram aqui, ó, estamos noivos, casamos dia 29 de junho. Opa, tá chegando, Deus hein? abençoe. Deus abençoe. Espero que as coisas que a gente for comentar aqui nessa live ajudem vocês a se prepararem para esse momento. Então, acho que já podemos começar, né? Primeiro começar contando um pouco de como que a gente se conheceu, né? De onde é que surgiu esse relacionamento. E foi até um pouco engraçado, né? Que a gente se conheceu pelas redes sociais, né? Apesar da gente sempre morar na mesma cidade, a gente não se conhecia e a gente acabou se conhecendo pelas redes sociais, uma bem específica, o Twitter. Na verdade, eu achei ele, né, no Twitter. Eu sei que foi por intercessão de alguns santos aí. Não foi por acaso, tenho certeza. Mas na época o André era meio famosinho no Twitter. Então a gente se encontrou lá e conversa vai, conversa vem. A gente marcou de se encontrar aqui em Curitiba. Nosso primeiro encontro foi numa missa tridentina. Foi muito especial e até hoje a gente frequenta essa capela. Uhum. Só contextualizando um pouco, né, a questão do Twitter. Não sei se vai ter alguém que conhece. Eu sei que entrou aí, a Madu conhece a bolha do Twitter, a bolha católica do Twitter. Enfim, a gente surgiu dali, né? Eu desde o começo da minha conversão, assim, quando eu comecei a viver um pouco mais intensamente a vida de fé, isso foi lá por 2017, 2018. A Madu já comentou, eu tava, é isso aí. Eu demorei um pouco para ter uma convivência assim com pessoas católicas pessoalmente, assim, né, na paróquia, etc. As minhas primeiras amizades foram nas redes sociais ali, né? Então foi basicamente pelo Twitter. Então eu conhecia muitas pessoas por ali, né? Pessoas que hoje são amigos meus até hoje daquela época. Então surgiu ali boas amizades e acabou frutificando nesse relacionamento, que ela, intercessão de São X. Espero que seria melhor se tivesse o Pio antes, né? Daí ficava São Pio X, São Pio X. Foi São José Maria e São Miguel Arcanjo, pra ser mais exato, assim. Sim. Mas assim, eu não recomendo que vocês procurem no Twitter, assim, é uma regra. Foi por acaso, assim. Que eu vi que ela comentava alguma coisa, né? Começou a me seguir, a gente puxou assunto aqui e ali. Aí convidei ela para ir na missa tridentina, a gente se conheceu e assim que começou. Mas logo depois, né? Eu acho que uns 2 meses depois, mais ou menos, a gente começou o namoro, né? Antes a gente estava mais
mais se conhecendo ali. E depois que a gente já tinha um pouquinho mais de tempo ali de conversa, já conhecia um pouco mais as pessoas, muito arriscado o Twitter. O Twitter é meio complicado, quem sabe um dia eu já abandonei, então assim... Quem sabe um dia eu conto um pouco mais dessa história. Mas pouco mais de 2 meses depois a gente começou a namorar, né? Eu pedi ela em namoro no Santuário de Shansta, que tem aqui em Curitiba, né? Tem vários lugares do Brasil, talvez alguns de vocês conheçam da cidade de vocês, né? Santuário de... Alguns conhecem como Schoenstatt, né? Que se escreve assim, mas se eu não me engano é Shansta que fala. E ali a gente começou o namoro, porque foi a primeira vez que a gente saiu sem ser na missa, a primeira vez que a gente parou para conversar um pouco. E daí eu decidi fazer esse pedido nesse santuário, né? O de Curitiba nossa, lindo aquele lugar. E é ali que começou a nossa história, que também teve uma pequena intercorrência logo no primeiro mês, né, de namoro. Algumas semanas depois, pandemia. A gente não podia mais se ver. A gente, na primeira semana de namoro, acho que ainda nem tinha completado uma semana, a gente foi para um retiro, né? Eu lembro que eu pedi ela em namoro numa quarta-feira e na sexta-feira a gente foi para um retiro, né? Ia ter exercícios espirituais de Santo Inácio pelo Reino Christi, aqui de Curitiba, e a gente foi participar, né? Um retiro de silêncio. Foi bem na época do carnaval. A gente foi fazer esse retiro ali. E foi muito importante para um certo amadurecimento, assim, para tirar um pouco essa animosidade ali do início de namoro, né, onde as paixões estão aflorando um pouco mais, né. Foi muito importante para a gente ter ido nesse retiro. A gente fez uma direção ali com o padre que estava pregando o retiro. A gente lembra até hoje das coisas que ele falou para a gente, assim, como é que ele fez a brincadeira para a gente segurar um na mão do outro e se jogava para trás. Daí a gente ficava estável para mostrar que, se os dois não tiverem segurando um ao outro, os dois caem, né? Se vocês dois precisam estar firmes na virtude pro namoro se sustentar. E a gente levou essa lição, né? Leva até hoje, né? Uhum. Mas chegou daí, né? Poucas semanas depois do namoro, o tempo de pandemia. E ali a gente começou a ter uma vivência um pouquinho diferente, né? A gente era bem fresco no começo, então a gente seguia todos os protocolos. E a gente tinha medo de pegar Covid, mas a gente conseguiu se aprofundar muito na vida espiritual, né? Por mais que fosse por ligação, a gente rezava muito juntos. Sempre com chamada de vídeo, chamada de voz. Até que nossa vida espiritual era bem gorda, assim, bem né? ativa. Bem ativa, porque a gente tinha muito tempo, a faculdade parou, a gente não trabalhava ainda, então acabou tendo esse tempo a mais pra desenvolver melhor a nossa vida espiritual, assim. Acabou que para nós, esse período, né? Se eu não me engano, a gente começou em março, acho que foi praticamente 2 meses certinho, assim, que a gente ficou sem se ver por conta da pandemia, né? Ali começou mais ou menos dia 13 de março, eu lembro que estava começando os primeiros casos, e a gente foi se ver de novo um pouquinho antes do dia 13 de maio, que eu até vou contar um pouco, hoje dia 13 de maio, que a gente foi fazer a nossa consagração à Nossa Senhora, e daí a gente se viu de novo para fazer essa consagração juntos. Mas esse período, né, de 2 meses que a gente ficou isolado, até que de repente voltou para mim as aulas em forma remota, mas foi muito importante de novo para esse amadurecimento, porque uma coisa que o padre que nos acompanha fala bastante, né, sobre esse período de namoro, é que os primeiros meses eles são cruciais, né? Então um namoro para ele, o namoro, o noivado, o casamento até, ele vai ser bom se o começo for bom, né? Então o começo é muito importante. Claro que não começamos bem, então não vai dar certo. Não é bem assim, lógico. Você pode recomeçar, né? Pode recomeçar, mas esse começo é muito importante porque é o momento em que vocês vão amadurecer,
né? No começo do namoro, as paixões estão muito à flor da pele, muito à flor da pele. Então, e isso não digo só na questão da tentação contra a castidade, mas até mesmo isso te impede de conhecer verdadeiramente aquela pessoa, né? Meus defeitos. Você está tão apaixonado que você começa a desculpar todos os defeitos da pessoa, você não enxerga os defeitos da pessoa, sendo que você precisa enxergar os defeitos daquela pessoa para realmente conhecê-la, né? Ela não é só as virtudes dela, ela é também os defeitos. E você vai ter que conviver com eles, né, pro resto da vida. Não sempre, porque ela pode superar esses defeitos, mas a gente tem que saber que vão ter atritos de convivência que são absolutamente normais. E esse começo de namoro, se ele não for bem vivido, você não vai conseguir enxergar. Daí você vai avançando e daí, de repente, aquilo ali chega como uma surpresa que não devia ser. Então, esse afastamento que a gente teve no período de pandemia foi importante para isso, que a gente basicamente tinha contato para rezar, né? A gente tinha logo na primeira semana ali de pandemia, a gente sentou ali e decidiu uma regra de vida, entre aspas, nossa, para a oração. Então, a gente tinha horários para rezar que a gente ligava, né? Ligava ali por vídeo, por áudio, no WhatsApp mesmo, e rezava juntos. Então a gente rezava, né, o terço de manhã, a gente rezava também uma novena ali, né, que tinha naquela época, a gente rezava uma oração pelos enfermos, né, da pandemia. Coroa da Misericórdia, Coroa da Alexia Misericórdia, Divina. Alexia Divina. A gente fazia todo um programa de orações, né, a gente tinha bastante tempo livre, então o mínimo que a gente podia fazer era dedicar esse tempo para oração. E foi muito importante para ir amadurecendo, né? Eu lembro que até em alguns intervalos assim que a gente tinha, né, sei lá, depois do almoço eu tinha que fazer algumas tarefas da faculdade, assim, a gente ligava no Discord, né, deixava umas musiquinhas assim e ia batendo papo e cada um fazendo uma coisa. Então foi muito bom assim para nós esse período que nos preparou especificamente nos preparou para um dia muito importante que foi logo no começo, quando a gente voltou a se ver, que foi a nossa consagração justamente no dia 13 de maio, né? Hoje, dia 13 de maio, 4 anos depois desse dia, que a gente fez, né, a nossa consagração, Nossa Senhora, né? Sim. E foi ainda na pandemia, a gente estava com um grupo de consagrados, né? E a gente fez tudo por live, assim, no YouTube, de máscara ainda. Mas foi muito, muito importante pra gente, assim. Ali também a gente começou o apostolado com Nossa Senhora. Alguns já conhecem Rainha dos Apóstolos. Na época a gente cuidava de um Instagram que tinha o objetivo de difundir a devoção à Nossa Senhora. A gente organizava as consagrações também. Então naquela época a gente tinha tempo pra isso, né? Hoje, infelizmente, a gente não participa mais, né? O Rainha deu uma pausa, mas continuamos renovando nossa consagração, né? E isso marca como que uma segunda etapa, assim, que eu diria, do nosso namoro, que foi logo depois desse período de amadurecimento na oração. A gente viu que isso foi muito importante para preparar a gente para algumas missões de apostolado para as quais a gente foi chamado, né? Então, esse próprio Rainha, né, que na verdade foi o próprio grupo em que a gente estava participando daquela consagração, né, a pessoa que cuidava disso, né, que era uma consagrada do Reino Christi, convidou a gente para participar, para ajudar a gerenciar, e isso foi muito importante para foi como que um envio mesmo, assim. E até pensando no namoro, né, na importância disso para pro relacionamento, foi muito importante porque a gente sempre teve uma missão em comum, né? E os casamentos, né, os relacionamentos, eles são marcados por serem uma missão em comum dos dois, né? Seja para cuidar dos filhos, né, seja para levar um ao outro para o céu, mas assim, é sempre uma missão em comum. E ali a gente foi começando a ter um pouco essa unidade de vida,
né? Essa unidade de intenções, né? Porque a gente começou a direcionar a nossa vida para algumas atividades de apostolado em que nós dois participávamos. E ter essas responsabilidades em comum foi muito importante para também ter esse amadurecimento, né? Um problema, assim, que eu diria, não vou dizer que é um problema, assim, mas algo que falta a muitos namoros hoje em dia, mesmo namoros católicos, é ter essas responsabilidades em comum, ter algum projeto que vocês cuidem em comum, porque é nessas ocasiões que vocês vão realmente conhecer aquela pessoa, as virtudes daquela pessoa em ato. Porque se você tiver um relacionamento em que você só vê aquela pessoa nos bons momentos, né, quando vocês vão sair para conversar, para comer alguma coisa, se vocês só se veem nesses momentos, vai ser um pouco enganosa a percepção sobre a outra pessoa, porque você não vai ter aquela convivência mesmo e saber como que a pessoa vai lidar com responsabilidades, né? O casamento vai ser a maior responsabilidade da vida dela, então convém que você saiba como ela lida com responsabilidades, né? Isso... E seria estranho chegar no casamento depois de um namoro, cada um vivendo a sua vida individual, e depois do casamento, de um dia pro outro, opa, agora estamos numa vida só, né, juntos. Sim. Fica estranho, né? Não dá pra se adaptar assim tão rápido. E também na vivência da castidade isso ajudou. Porque um dos problemas que a gente nota bastante no namoro é a questão da ociosidade entre namorados. Então, ficar muito tempo sozinho, sem fazer nada, isso pode ser ocasião de pecado, né? Então, ter projetos juntos, fazer coisas juntos, ajuda a ter mais tempo útil mesmo, trabalhando juntos para cuidar também dessa questão da castidade, né? Isso é uma coisa que a gente percebeu logo no começo do namoro, né? Que muitas vezes quando a gente só marcava de se ver, né? Sem ter um propósito muito do que fazer, a gente via que a tentação era maior. Então, a gente começou a fazer, depois de um certo momento, um exame de consciência do encontro, né? Então, depois que a gente, né, antes de se despedir, a gente sentava e conversava onde a gente passou do ponto hoje, né? E isso foi muito importante, e o que a gente notou fazendo esse exame foi, nossa, a gente tinha mais tentações, a gente tinha mais ocasiões de pecado quando a gente estava ocioso, quando a gente não tinha algo para fazer, né? E de fato a ociosidade ela é um dos maiores caminhos para os pecados contra a castidade. Então isso também, né, ter essa responsabilidade também ajuda nisso, né, nesse combate pela pureza. Uma dica que a gente dá também é fazer uma lista de coisas para fazer. De lugares para conhecer, coisas para fazer juntos. Porque se a gente for parar para pensar, não vem ideia, né? Uhum. Mas sempre quando a gente lembrava de alguma coisa, a gente anotava e via, né, para fazer. E, bom, esse período, né, que a gente marcou como começando a se engajar em algumas práticas de apostolado, e nisso, né, não foi somente esse grupo da consagração, mas nesse momento eu tinha também aquela página que eu comentei nos stories um dia desses, né, Fides et Ratio, que é Fé e Razão, em alusão à encíclica de São João Paulo II, que era basicamente um apostolado sobre apologética, defesa da fé, né, que eu fazia alguns posts, né, era um projetinho pessoal antes da Patronos, né, depois acabei deixando ele de lado para focar no Patronos. A gente também acabou se engajando numa paróquia, né, que isso sem contar que eu também sempre fui cerimoniário da missa tridentina aqui em Curitiba, né, mas nessa época a gente também começou a ajudar numa paróquia, que é a paróquia de um padre parente dela, né, que acabou se mudando para uma paróquia bem perto de onde eu morava. Então a gente começou a ajudar um pouco lá com a comunicação, né? A gente estruturou o Instagram, o Facebook da paróquia, a gente começou a dar catequese, a gente, na pandemia a gente gravava as missas, né? Naquela época de lockdown, que fecharam as missas, a gente conseguia ir na missa porque a gente tinha a função de gravar as missas, né? Então a gente ia lá e tinha essa graça de participar da missa para fazer essa gravação.
Então foi também um momento muito especial que, querendo ou não, nos preparou para esse projeto que vocês estão vendo hoje da Patronos, né, que nasceu, né, ainda no meio da pandemia, né, no comecinho de 2021, especificamente no dia de São José, do ano de São José, né, 2021, para quem não lembra, foi o ano de São José que Papa Francisco proclamou. E no dia de São José, dia 19 de março de 2021, a gente começou com a Patronos, né? Até que começou um pouco antes, né, para preparar, mas o lançamento mesmo foi no dia 19. E, nossa, ali foi um momento que eu acho que tudo mudou ali pro nosso relacionamento. Que eu vi que esses frutos que a gente estava colhendo, né, dessas outras atividades iam em algum momento frutificar em outro lugar que a gente viu que era Patronos. E muita gente pergunta se a gente sempre quis ter um empreendimento. E não, a gente não tinha esse sonho, assim. Foi mais a providência agindo mesmo. Que no início de 2021 a gente teve uma ideia de organizar as nossas práticas espirituais e também o nosso plano de vida, e acabou tendo essa ideia de ajudar as pessoas com isso, né? Com aquilo que a gente tinha pensado. Então aí que nasceu a ideia da Patronos, né? E a Patronos também foi muito importante pro nosso relacionamento, não só nessa questão de ter uma responsabilidade comum, né? Isso até maior, assim, a gente costuma brincar que a Patronos foi o nosso primeiro filho, porque realmente a gente cuidou como uma coisa nossa, né? Foi um pouco diferente dessas outras atividades de apostolado em que a gente, assim, emprestava os nossos dons, o nosso tempo, nossos esforços para aquilo dar certo, mas não era nosso, né? Junto com a atividade de muitas outras pessoas. Esse era um projeto nosso, né? Nasceu do nosso coração e cabia a nós cuidar dele, né? Então foi uma experiência um pouco de paternidade, claro, muito analogicamente, assim, né? Não é propriamente uma paternidade, mas foi uma experiência muito, muito interessante, né? Cuidar de um empreendimento, uma coisa que eu não fazia a menor ideia de como é que fazia, né? Ir descobrindo as coisas, fazendo, assim. E pro nosso relacionamento, isso gerou talvez os primeiros desentendimentos, assim, né? Em coisas bobas, assim, né? De qual caixa a gente vai comprar, daí, essa é mais bonitinha, daí, opa, mas essa é mais cara, né? Coisas bobinhas, assim, mas que foram importantes pra gente ir convivendo um pouco com essas diferenças, né? Pra não ter esse choque na época do noivado. E desde então foi esse nosso maior projeto, não só pensando nessa questão de responsabilidade comum, mas até mesmo financeiramente, né? A gente começou a Patronos, eu lembro que a gente pensou, olha, a gente não quer demorar muito para casar, né? Hoje a gente ainda não tem condições, a gente estava finalizando aí na faculdade e hoje a gente não tem condições, mas a gente precisa preparar alguma coisa já, né? Essa é até outra dica, né? Quem quiser ir anotando já as dicas, essa é uma outra dica, pensar já no começo do namoro algo que vocês trabalhem em comum para gerar algum caixa ali que vai ajudar vocês pro casamento, né? Nem que seja simplesmente uma poupança que vocês vão deixando ali um pouquinho para ter um certo valor pro dia do casamento ou para um pouco depois, para fazer um investimento um pouco maior, porque é muito importante vocês desde já começarem a se preparar para isso. E esse nosso investimento, né, essa nossa poupança foi a Patronos, né? A gente já começou a dedicar nossos esforços para isso, já pensando que isso ia nos ajudar muito no casamento e até depois do casamento, né? Como nos ajudou de fato e tem nos ajudado nesse começo de vida de casados, né? Tem alguém aí que está desde o começo da Patronos? Comentem aí. Uma curiosidade. Tem raiz. Vai ser engraçado se tiver alguém que assistiu aquela primeira live que a gente contou como é que surgiu a Patronos. A gente tem que fazer de novo essa live, inclusive, né? Mas enfim. E
foi assim que a gente foi cuidando. Depois, isso 2021. 2022 foi um ano muito maluco para nós, né? Porque, nossa, foi muita coisa ao mesmo tempo, porque era o último ano de faculdade meu e eu tinha que correr atrás de muitas coisas, né? Eu não podia ficar só com a Patronos, eu tinha que ter um rendimento mais estável ali, e para ter esse rendimento mais estável, eu tinha que começar a atuar nessa área, né? Para quem não sabe, eu sou advogado, né? Atuo como advogado também ali no Patronos, e para eu começar nessa área, eu tinha que começar desde lá, né? Fazendo um estágio, enfim. Então, eu tinha que terminar a faculdade, né? Aquele último ano que é super corrido, fazer estágio, cuidar do Patronos e fazer o TCC. Eu também. E ainda sendo advogado, para atuar como advogado, eu tinha que passar na OAB, né? Então foi tudo isso ao mesmo tempo, então foi um ano bem complicado, né? Para quem nos acompanhou ali em 2022, pode talvez ter notado que a nossa frequência ali de postagens diminuiu bastante, né? Principalmente no primeiro semestre, que a gente ainda estava se acostumando, porque foi o primeiro ano que as atividades normais voltaram, né? Porque antes estava tudo na pandemia, home office, então a gente estava levando a faculdade assim de uma forma mais tranquila, porque a gente ainda não precisava se deslocar. Daí em 2022 começou tudo presencial e foi uma loucura, e a Patronos sofreu bastante com isso, né? E o que salvou a Patronos, eu contei um pouco essa história também quando a gente lançou o Devocionário, a segunda edição, que o Devocionário foi o que salvou a Patronos, né? Eu lembro que a gente estava praticamente sem dinheiro em caixa. A gente fez uma pré-venda do Devocionário Patronos. Com essa pré-venda a gente conseguiu exatamente o valor que a gente precisava para mandar imprimir os devocionários, senão a gente ia devolver tudo e fechava a Patronos, infelizmente. E foi exatamente o que a gente precisava, imprimimos, mandamos e sobrevivemos ali, né? E mesmo naquele ano maluco, né, eu lembro que eu tinha isso na minha cabeça. Conversei com o meu diretor espiritual e eu tinha que pedir ela em casamento naquele ano, em 2022. Esse ano eu vou pedir ela em casamento. Mas esse foi um desafio, né? Falando principalmente para os homens que estão aqui, né? Para os namorados, noivos. Como foi difícil fazer esse pedido, não somente pela questão de pensar numa ocasião especial. Foi difícil porque eu me deparei com o fato de que não tinha mais volta, né, depois de fazer esse pedido. E por não ter mais volta, né, porque depois dali, até uma orientação do meu diretor espiritual foi de fazer o pedido de noivado, ou logo depois de fazer o pedido de noivado já marcar a data de casamento, né, para colocar uma data final para o noivado, né. Isso é essencial, assim. Sim. Você já saber quando que o noivado vai acabar e não ficar nessa coisa de enrolação. E como eu ia cumprir com essa ordem, eu fiquei um pouco assustado, assim, né? Até porque eu não tinha condições na época de casar, enfim. E eu cheguei a perguntar para ele, e tinha sido uma ordem dele: não, você já está pronto para casar, você precisa parar de enrolar a moça. E eu lembro que eu cheguei para ele um pouco antes, alguns dias antes do pedido mesmo, e eu falei: padre, não sei se tá na hora, não sei se vai ser o momento, porque eu tô com esse problema, tô com essa dificuldade, não sei o que. Ele só falou isso daqui para mim: olha, no dia do batismo do primeiro filho de vocês, eu vou pegar aquela criança e dizer assim: você quase não nasceu. Se não fosse por aquele ali, né, você quase não tinha nascido. E de fato, né, não se adia a vocação. Essa foi a palavra dele: não se adia a vocação. Se a gente tivesse essa consciência, né, de que para uma alma nascer, né, a concepção tem que se dar no momento exato, nas circunstâncias exatas. Ou seja, qualquer atraso na vocação, aquela alma já não existia mais. Daí ele deu exemplos de alguns casais amigos nossos que tiveram um filho ali logo depois do lua de mel,
E falando, olha, se eles não tivessem casado naquele dia, se eles tivessem adiado por conta de alguma dificuldade, Pandemia, né? Até um casal de padrinhos nossos, eles tiveram poucos meses antes do casamento, eles também tinham uma loja, não sei se a gente fala, porque também não sei, eles agora eles não estão mais, mas eles tinham também uma loja online, eles estavam com todo o estoque no carro, daí ele, nossa, parou para ir na casa da mãe, e daí voltou, o carro tinha sido roubado, e não perdeu com todo o estoque, todos os produtos, ele tinha acabado de pegar. E aquilo ali foi, nossa, poucos meses antes, eles contavam com aquele dinheiro para fazer o casamento, e eles tinham tudo, assim, todas as desculpas possíveis para adiar o casamento. E o padre falou, não adie, não se adia a vocação. E eles cumpriram, a providência cuidou, né? No fim eles conseguiam fazer o lançamento daqueles produtos, né? Acabou que se pagou ali, não teve lucro, mas a providência ajudou depois a recuperarem aquele valor e tiveram o filho logo depois da lua de mel. E ele falou, olha, se eles tivessem adiado naquele momento, né, o filho deles não teria existido, nunca. Eu já parou pra pensar nisso? Então, não se adia a vocação. E quando ele falou isso, me pegou de jeito, assim, né? Fiquei... regalei os olhos assim, tá bom, vou pedir em casamento. E ele cumpriu a promessa. Eu cumpri a promessa de pedir em 2022, mas eu pedi no dia 31 de dezembro de 2022. Mas eu cumpri a promessa. E eu não desconfiava, porque eu achei que ia ser no outro ano, no começo do outro ano. Então ele escondeu super bem. Existe um certo feitiço ali que costuma ser lançado na mente das noivas para não descobrirem o momento do pedido. Mas foi muito engraçado a ocasião do pedido, né? Porque a gente tinha ido numa viagem em família, né? A família dela costuma organizar às vezes umas viagens assim com todo mundo, tia, avó, primo. Daí eu fui junto nessa viagem para uma cidade de Santa Catarina. E ali eu tava na minha cabeça, não, eu vou pedir em casamento. Tinha sido bem nessa época, né, de final de ano, né, ia passar o ano novo lá. Eu lembro que eu fui com o anel, né, do pedido, já com a ideia, eu vou pedir lá. Eu não faço a menor ideia como, mas eu vou pedir lá. Daí eu tava toda hora buscando uma ocasião, assim, e no fim a ocasião foi você que criou, né? Na verdade ele queria pedir no dia 27 de dezembro, que é o dia em que a gente se conheceu, mas não deu certo, né? Que a gente chegou dia 27 e a família não se mexia para fazer roteiro de pontos turísticos, então eu fui lá e escolhi um ponto turístico muito lindo, que era um morro com uma vista maravilhosa. E aí todo mundo topou subir o morro. E eu não desconfiei, até minha avó, mais de 90 anos, foi junto. A gente foi de carro, né? Mas a gente foi no último dia do ano, subir o morro. E aí ele aproveitou pra pedir. Quando ela marcou esse passeio, eu falei, é lá, vai ser lá. Aí eu levei o anel, eu não podia levar na caixinha, né? Aquela caixinha bonitinha ali que você abre, assim. Eu não podia, porque ia colocar onde aquele negócio, né? Ia ficar no bolso, ia ficar uma saliência ali muito estranha, né? Muito suspeita. Então não dava, eu tinha que levar só o anel, né? E aconteceu um incidente, que a gente tava indo no mesmo carro, né? Tava o meu cunhado, né? O irmão dela, dirigindo o carro, e a gente tava atrás. E de repente, assim, a gente chegou no lugar, né? Na verdade foram dois incidentes, né? Eu vou contar esse primeiro que eu tava contando, depois eu conto o segundo. Esse primeiro incidente foi assim, a gente tava no carro, aí, ok, chegamos no lugar, de repente eu ouço um meu olho arregalou assim. Eu passei a mão no bolso, cadê o anel? O anel tinha caído, assim, tava do lado dela. O anel ali, brilhante, caindo do lado dela. Graças a Deus, por algum motivo, ela tava olhando pro outro lado, assim, e ela não prestou atenção no barulho. Aí eu fui lá rapidinho, catei o anel, assim, botei de novo.
Então já tava nervoso, né? E outra coisa que complicava um pouco o meu pedido é que ela fez algumas instruções bem específicas. As noivas vão me entender aí. Ela não queria que tivesse ninguém além de nós, né? Não queria que tivesse nem fotógrafo. Então era muito difícil fazer algo realmente especial, assim, sem que ela desconfiasse ainda, porque isso era outro requisito, né? Que fosse surpresa. Então eu tava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, acho que talvez lá naquele morro, é um morro, não vai ter muita gente, né? A gente vai para um canto, eu vou lá, peço ela em casamento, daí voltamos lá pro pessoal. Aí teve isso que ela levou a família inteira dela, né? Daí eu fiquei, meu Deus, vou ter que fugir deles. E quando a gente chegou lá, tava entupido de gente. Nossa, foi até engraçado, porque a família inteira dela sabia, né? Menos ela. Aí o pai dela começou a gravar, assim, do nada, começou a gravar. Ele ficou gravando com o celular, assim, porque ele também não sabia quando que eu ia pedir. E começou a gravar o tempo inteiro, assim. Daí eu ficava, meu Deus, eu não vou pedir ela aqui, olha quanta gente que tem. E ela sem desconfiar de nada. Até que, por providência divina, a gente achou um outro cantinho lá. Tava saindo as pessoas que estavam lá, bem quando a gente tava indo. Aí eu fui puxando ela assim pelo braço, assim, vamos logo, porque senão não vou conseguir pedir você em casamento. Aí eu já tava desconfiada. Aí a gente foi pra lá. Eu falei uma coisa que eu não faço a menor ideia do que saiu da minha boca. Eu não lembro, eu não entendi nada. Eu realmente não tenho memória nenhuma desse momento. Quer dizer, eu tenho memória visual, mas do que eu falei eu não lembro de nada. Falei qualquer coisa lá bonita, tentei falar pelo menos, tremendo todo, né? E aí fiz o pedido em casamento e daí ouvi o tão esperado, é sério isso? Depois assim. Mas como é que foi a tua impressão desse momento? Não desconfiava de nada, assim, só tava ali num passeio de família, mas eu comecei a desconfiar quando você começou a puxar pra um canto, e ali eu tava foi tão rápido que eu nem consegui pensar, já apareceu uma neve. Não, mas graças a Deus. Foi uma grande surpresa, assim, foi uma bênção começar o ano já com um estado de vida novo, assim, né? Que era o noivado. Engraçado que todos os momentos da nossa vida começaram na virada do ano, assim. A gente se conheceu na virada do ano, a gente teve pedido de casamento, o próprio casamento foi nesse período, né? Então é um momento sempre cheio de mudanças na nossa vida. E aí, ansiosos e organizados, como nós somos, no dia seguinte a gente já estava organizando o casamento. Na viagem mesmo, pegamos o notebook e já começamos a planilhar tudo. Pra gente é um alívio, assim, uma alegria poder ter um tempinho pra organizar as coisas nas férias. A gente sempre fazia isso. Não foi diferente, né? Quando a gente noivou, a primeira coisa que a gente vai fazer foi organizar tudo, assim. O que a gente precisa pra noivar? Porque a gente tinha já ali 1 ano no máximo pra casar. A gente já tinha colocado essa meta, assim, né? Até por conta do conselho do nosso diretor espiritual. Então era um tempo curto, eu ainda não estava formada, a gente trabalhava, né? Tinha patronos, TCC, mas a gente foi, né? Sim. Sem cerimonial, assim, durante o noivado a gente conseguiu organizar tudo e deu certo. E por isso que a gente tá aqui pra dar dicas pra vocês, não só da organização do noivado, mas dessa parte espiritual também que a gente viveu. Muitas tribulações também e muitos aprendizados que a gente tirou desse período, né? Uma coisa que a gente percebeu logo nos primeiros dias de noivado é que tudo muda, né? Eu fiz um post esses dias compartilhando um pouco dessa experiência, que o noivado ele é um estado de vida, diferente do namoro. O namoro ele é só um pacto social, assim, é uma ocasião social meramente contingente, assim, né? Não existia alguns séculos atrás, pode deixar de existir em algum momento, mas o noivado não, o noivado existe,
né, essa promessa de casamento, e existe um estado de vida atrelado a ele. E a gente percebeu isso de cara, né, que as coisas tinham mudado, a nossa vida agora era outra. A gente teve ali uma pequena dificuldade assim que a gente lidou e, claro, depois a gente conversou, deu tudo certo, mas ali a gente sentou e viu, ok, as coisas estão diferentes. É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Então, se você não conseguir primeiro ter essa consciência de que o noivado é uma batalha espiritual, ele não é só uma preparação para uma festa. Existe esse aspecto também. É importante você, conforme as suas possibilidades, fazer tornar aquele dia especial. Celebrar, né? Celebrar esses dias, claro, com modéstia, moderação, enfim. Porém, sem perder de vista o fato de que é uma batalha espiritual. Né? O nosso diretor também, né, que, claro, nos orientou muito durante esse caminho, ele nos fala, é uma frase até bem forte dele. Olha, durante o noivado, Deus, ele dá permissão para o demônio tomar conta da sua vida. Ele fala bem assim. Por que isso? Né? Não porque ele é maldoso, etc. Mas justamente para nos alertar que é um período de muitas tentações. É um período que, assim, quando você se decide a viver uma vocação, aí o demônio vai com tudo para impedir você. Ou, se ele não conseguir impedir, para fazer que você viva mal essa vocação, comece mal. Então as tentações são muitas, não só contra a castidade, que estão ali sempre e se intensificam. Porque, né, essa vista assim, já estamos tão próximos, né? Outra coisa que o nosso diretor fala, o noivado, ele já possui os deveres do casamento, porém sem os direitos. Esse é o ponto que torna o noivado pesado. Por isso que ele tem que acabar logo, tem que ter data para acabar. E se você não conseguir viver esse período, primeiro com essa consciência e sem se preparar devidamente para o sacramento que você vai receber, porque é uma preparação para um sacramento que você vai receber, se Deus quiser, uma vez só na vida. Né? Você pode receber outra vez só se o outro cônjuge falecer. Né? Então, a princípio, não é para você receber ele de novo. E por ter esse caráter sacramental, ele é uma batalha espiritual. Então, você precisa viver esse noivado com ordem. Ordem não somente nessas questões materiais, que é importante também, mas principalmente na ordem espiritual. Então, você precisa de certa forma, de um estudo mesmo para compreender o que é um matrimônio. Você não é capaz de amar aquilo que você não conhece. E como é que você vai viver o matrimônio que o fundo, né, toda a razão de ser do matrimônio é o amor, se você não conhece o que é o matrimônio? Quais são os deveres do matrimônio? Quais são os direitos? O que Deus pretendeu ao fundar a instituição do matrimônio? O que Jesus Cristo teve como intenção ao elevar essa instituição criada por Deus a um sacramento? Um sacramento é um canal de graças para a sua vida, a um estado de vida. Qual que é o propósito disso tudo? Se você não conhece isso, não tem como você viver bem. E vocês dois precisam ter esse comprometimento um com o outro e principalmente com Deus, de viver bem esse período, de viver esse período de forma ordenada. E é claro, depois da preparação espiritual, aí sim vem a preparação material, porque é também um período em que vocês vão lidar com muitas responsabilidades, né? Muitas contas. E muitas contas também, porque vocês vão estar começando a unificar a vida de vocês. Então, muitas coisas vocês vão ter que deixar de lado, vocês vão ter que saber dar tchau para certas coisas e se preparar para esse dia, para esse momento em que vocês vão se unir em matrimônio. E essa união, ela comporta o dia da festa, que é muito importante, né? A gente não está excluindo essa importância, mas também o pós-casamento, que é
quando vocês forem morar juntos. Então, questão de moradia, né? Até a viagem, né, da lua de mel, ela é muito importante para ser um momento, quase que a gente brincava assim, é quase que um retiro conjugal, assim, é para vocês terem essa presença um do outro, que às vezes quando vocês voltarem pro dia a dia vai ser um pouco difícil de vocês conviverem. A gente experimentou um pouco disso, né, porque voltam os compromissos, então é aquela loucura do dia a dia. Então aproveitar essa viagem de lua de mel para conviver um com o outro, para aproveitar a presença um do outro. E não somente isso, mas também a preparação, né? Deixar tudo preparado para receber esse dia, né? Preparar a sua vida para esse momento, e a própria cerimônia, né? Para que ela seja, para que a liturgia daquele momento, né? Principalmente se você for fazer com uma Santa Missa, para que ela reflita a beleza, né? Para que a beleza da liturgia reflita a beleza daquilo que está acontecendo na alma de vocês, né? Então, essa é quase que a nossa exortação para aqueles que estão seguindo esse caminho. No noivado é muito fácil a gente esquecer do sacramento. Que parece assim, não tem como esquecer do sacramento, mas com tantas coisas materiais para organizar, a gente acaba deixando de lado, assim. E achando que toda a esperança tá na festa, tá em dar certo. Né? A gente teve esse medo, assim, né? Principalmente ali no final do noivado, de que as coisas não dariam certo no dia, que não seria como a gente imaginou. E Deus nos surpreendeu, né? Sim. Dando melhor. Muito melhor do que a gente imaginou. Os planos dele foram muito melhores que os nossos, né? Se eu pudesse resumir, né, tudo isso em uma frase, seria: vivam o noivado ou o relacionamento, o namoro de vocês com ordem. É isso que vocês precisam. O que é a ordem? Eu sempre falo. A ordem é a disposição correta dos meios em relação ao fim. Qual que é o fim? O matrimônio. Quais são os meios, né? Principalmente a questão espiritual, né? Essa preparação espiritual e também essa preparação material, temporal, dessas responsabilidades com as quais vocês vão ter que lidar. Então, é a disposição correta, é você saber o tempo para cuidar de cada coisa, é você saber o quanto você tem que dedicar de cada coisa e fazer todas essas coisas de forma ordenada, de forma organizada, né? Sem se perder ali com relação a prazos, né? Com valores, né? Que a gente comenta que é uma questão que pega bastante no período de noivado, essa questão dos preços, valores, né? Porque é uma vida nova que vocês estão começando. Então, por isso que a gente resolveu. Lembra que a gente falou, né, quando a gente estava comentando, logo depois que a gente pediu, que a gente começou o nosso noivado, que eu pedi ela em casamento, no dia seguinte a gente já sentou para planejar tudo. A gente fez todo esse planejamento em um material, né? A gente criou isso, a gente organizou isso, né? A gente criou todas aquelas planilhas, né, para pensar em todas as preocupações, né, todas as responsabilidades que a gente ia ter ao longo do noivado, né? E para também a gente poder se planejar, cada mês quais vão ser as nossas preocupações, quais tarefas, mas principalmente, né, isso foi uma coisa muito importante que a gente fez. A gente sentou e decidiu: um dia do mês a gente vai focar no noivado, a gente vai estudar, né, no nosso dia a dia, né, leitura espiritual mesmo focada no matrimônio, e a gente vai sentar nesse dia e conversar, discutir o que a gente aprendeu nesses livros, nessa preparação espiritual, para a gente compreender juntos o que é o matrimônio, quais são as suas responsabilidades, os deveres, né, aquilo que Deus espera de nós em relação ao matrimônio. E depois da gente fazer essa preparação espiritual, a gente sentar e organizar aí sim essas responsabilidades, né, de festa, de comida, de fotografia, de cerimonial, de terno, de vestido, maquiagem, todas essas coisinhas que a gente tem que se preocupar pro dia do casamento, para depois do casamento, para antes do casamento. Aí sim a gente sentava, organizava e a gente fazia tudo isso, tanto nessa questão espiritual quanto temporal. A gente fazia nesse dia e a gente colocava essa organização no material que a gente preparou naquele momento,
e que a gente está agora disponibilizando para vocês. Né? Então, essa é a novidade, não é a única novidade que eu vou falar. A gente vai... Além disso que a gente fazia naquele dia do mês, a gente também aproveitava para sentar e fazer um exame do casal também. Sim. Assim, o que a gente poderia melhorar, como foi nossa vivência do noivado naquele último mês, porque é muito importante o diálogo. Todo mundo já sabe que relacionamento precisa de diálogo, né? Uhum. E no noivado são muitas tribulações, muitos estresses, assim, então se você guarda isso pra você, fica tudo pior. A gente viu isso na prática mesmo, que às vezes a gente acabava guardando sentimentos, angústias, e é justamente o momento pra gente se unir. Sim. Porque depois, quando a gente recebe o sacramento, somos um só. Então, nossos sofrimentos são compartilhados. A gente precisa saber conviver dessa forma também, espiritualmente, né? Então, foi muito importante. A gente fez todo o itinerário de estudo. A gente mostrou para o nosso diretor espiritual. Então, cada mês a gente pegava um tema, né? De exemplos aí de... A gente primeiro, para compreender o que é o matrimônio, né? matrimônio. Então, a questão sacramental, os deveres, os fins, né? Tudo que diz respeito à doutrina católica sobre o matrimônio. E depois, algumas situações com as quais a gente teria que se alinhar para viver bem o casamento. Então, questões financeiras, né? Como que a gente ia organizar essa organização financeira quando a gente fosse casado. Deveres domésticos. Deveres domésticos. Educação dos filhos. Rotina do lar, né? O que a gente pensava ali para uma rotina nossa. Família, né? Família. E, por fim, também a própria questão do ato conjugal, né? Que a gente confidenciou ao diretor espiritual a permissão de conversar sobre isso. A gente deixou para bem perto do casamento, para não gerar ocasiões de perigo. E a gente até recomenda que, se for para ter essa conversa, primeiro perguntar pro padre. Pedir autorização do padre para ter essa conversa, mas que foi muito importante para a gente alinhar essas expectativas, para a gente ter essa união, né, não só de atividades que a gente estava tendo, mas essa união de coração, união de intenções para realmente começar a nossa vida de casados com o pé direito. E essa preparação espiritual a gente também colocou nesse material que eu estava comentando para vocês, né? Que a gente preparou esse material em que a gente organizou todas essas preocupações materiais, né? A gente dividiu elas em 4 categorias, né? Primeiro, preparação, tudo aquilo que você precisa estar pronto ali para preparar pro grande dia, né? Então, questão de cerimonial, fotografia, vestimenta... Roupa. Né, todas essas questões preparatórias para o dia, as preocupações relativas à cerimônia em si, né, então como é que vai ser o rito da missa, né, os padres, vai ter acólitos, né, os cantos, toda a questão da cerimônia, também a própria festa, né, a recepção, né, então as preocupações relativas à decoração, a comida, o lugar, né, a bebida. E depois a viagem, depois as questões pós-casamento, que aí sim a moradia, né, a viagem de lua de mel, os presentes, né, ou seja, aqueles utensílios domésticos que vocês vão ter que levar para casa, que vai ter que dividir ali os presentes entre os convidados, para realmente preparar bem materialmente esse período, mas também essa preparação espiritual. Então a gente também deixou nesse material todo esse itinerário que a gente preparou de temas de estudo e discussões entre vocês para alinhar essas expectativas, alinhar os corações de vocês, para que vocês queiram as mesmas coisas. Inclusive com os livros já indicados para cada... Livros e capítulos, né? Indiquei bem ali bibliografias que vocês podem se reunir para estudar e realmente colocar em prática essa preparação espiritual. E todo esse material a gente está disponibilizando para vocês.
A gente quis colocar um valor bem acessível, né? Pensando já também na dificuldade de muitas das pessoas que estão preparando esse casamento, mas também é um valor que a gente acredita que, assim, com tantos conselhos que a gente deixou ali, porque para cada uma dessas preocupações a gente também colocou ali coisas que a gente aprendeu com a nossa experiência. Então é basicamente o que a gente gostaria de ter recebido quando a gente começou o noivado, né? É um tempo que a gente dá para vocês. Que Isso. A gente acabou perdendo para aprender. A gente vai facilitar para vocês terem tudo isso já prontinho. E a gente já ajudou alguns amigos. Um até entrou aí. Não sei se o Lucas tá aí para comentar, mas alguns amigos padrinhos que já casaram e que também tiveram ajuda com essas planilhas, e outros que estão noivos, que também agora estão usando esse material. Então, essa preparação espiritual é muito importante, porque a gente sabe da realidade das paróquias hoje. Então, muitas paróquias não oferecem um curso de noivos muito bom. Nós mesmos fizemos com um casal que era muito bom, né? Que eram amigos próximos e que nos ajudaram bastante nesse noivado. Mas a gente sabe que a realidade das paróquias nem sempre é muito boa. Então, esse estudo que vocês vão fazer pode complementar um curso de noivos que não foi tão bom. Vocês ainda precisam do curso de noivos. Vocês vão precisar fazer, né? Mas é um bom complemento para vocês terem esse estudo mais robusto. O Lucas aí já comentou aí que a gente conseguiu ajudar ele com esse material. Então a gente está disponibilizando tudo isso para vocês, né, por apenas R$ 97,00, né? Então valor bastante acessível aí para te ajudar. E assim, o tempo que você vai poupar com isso, né, eu tenho certeza que vai valer muito a pena para vocês. E tudo isso já está disponível ali no link da nossa bio, né? Então, a gente vai colocar no Notion, né? É verdade. Esse material ele tá no aplicativo Notion, né? Eu até fiz um mini curso de Notion quando a gente falou do Planner ano passado, mas vamos mostrar um pouquinho de como é que ele, vai dar pra ver. como é que ele tá organizado, né? Que a gente colocou ali todas essas. Eu acho que consegue colocar ali na mesa. Daí eu já organizo aqui o celular para mostrar um pouquinho como é que tá esse material. Ele já está disponível no link da nossa bio, né? Que vocês podem colocar ali tem 3 links, né? O nosso site oficial, tava o link para pro grupo dessa live, e depois a gente colocou ali Ordem no Noivado, é o nome desse material que vocês podem adquirir. Mas antes eu vou mostrar ele aqui para vocês, então só um pouquinho, vou cortar aqui a imagem. Vou cortar aqui a imagem e já mostrar aqui os detalhes de como que tá esse material, né, para vocês darem uma olhada, né? Então acho que agora já dá para mostrar. Aí, vai. Aí. Opa. Aí, agora tá todo mundo vendo. Ó, esse é o material, né? Então, aqui vocês podem ver que, né, já tem todo bonitinho ali que a gente organizou. Aqui vocês colocam informações básicas, né, para ter quase que uma assinatura de vocês, né, de qual vai ser a data do casamento, horário, igreja, recepção, quase que a assinatura ali de vocês. Aqui a gente colocou páginas, né? Então, apresentação, um pequeno tutorial. A gente vai ter depois uma aula, né? Para quem adquirir esse material, a gente gravou uma aula ensinando, assim, absolutamente todos os detalhes disso daqui, né? Para realmente não ter dúvidas. Preparação espiritual, então vou mostrar um pouquinho como a gente organizou essa preparação espiritual aqui para vocês, né? Então, uma pequena mensagem aqui de início. E esses temas que a gente organizou, né? São 12 temas, pensando num noivado de 12 meses, né, de um ano. Claro, seria o ideal. Seria o ideal ali, mas claro que se a realidade de vocês for um pouquinho mais, um pouquinho menos, vocês podem adaptar, fazer mais de um por mês ou espaçar um pouco mais. A gente começa com um exame do tempo de namoro, né, então algumas considerações aqui para vocês fazerem, e leituras que a gente já indicou, livro e até mesmo parágrafos do catecismo, né, para vocês fazerem esse estudo. E aqui também a gente tem outros aqui, ó, por exemplo, diferença entre homem e mulher, vocês conversarem um pouco sobre isso, indiquei mais algumas leituras, e daí vocês podem
fazer esse espaço para anotações. Aí, voltando para cá, mostrar um pouco para vocês de como que a gente organizou essa seção aqui, que são essas preocupações materiais que eu comentei. Então, aqui a gente está vendo um modo galeria. Claro, ali na aula eu explico tudinho como é que você organiza. Mas se eu vir aqui numa visão geral, vocês vão ver que ele está todo organizado numa tabela. E nessa tabela a gente tem, né, que eu coloquei como pendência aqui essas preocupações. A categoria que eu falei, né, aquelas 4 categorias: preparação, cerimônia, celebração, festa e pós-casamento. Status, então aqui que você vai organizar, por exemplo, isso aqui está pendente, agora já estamos começando a se preocupar, então vai lá e coloca em andamento. Ou já terminamos de ver isso daqui, concluído. Prioridade, então a gente também ensina vocês ali naquela aula como que organiza mês a mês essas responsabilidades. Então isso vocês vão colocar ali, resolver esse mês, no próximo mês, depois, resolvido, para fazer essa organização. Aí um pouquinho mais para cá a gente tem um calendário que vocês podem colocar as datas, prazos, pagamentos, enfim. Lembrando que em cada ponto aqui a gente está dando dicas, hein? Isso, se eu pegar, por exemplo, aqui a lista de convidados, nossa, isso daqui é ouro, que a gente organizou toda uma lista de convidados de acordo com o tipo, né, se é da família, do noivo, da noiva, status, se ele confirmou presença, se ele não falou, se ele provavelmente não vai, e várias formas de você dividir isso, né? Então, você verificar os tipos de convidados, né, quem que vai, né, as confirmações, tem tudo isso daí, né? Então, deixa eu voltar para cá. Ordem do noivado. Tarefas, então, baseando nessas dicas ali. As tarefas, a gente organizou já algumas prontas aqui, e aqui qual que é o esquema? Vocês estão vendo que tem as tarefas do mês. Se você arrastar para cá, vocês vão ver que está uma coisinha vermelho. Se você arrastar para cá, o que vai acontecer? Lá na página inicial, se vocês forem lá embaixo, vai aparecer só as tarefas do mês, o que eu acabei de arrastar ali. Então, aqui a gente vai ter uma visualização só do que você precisa fazer nesse mês, para facilitar. Isso, preocupações de vários tipos. Então, esse é o material, né? Também, antes de esquecer, também uma planilha de pagamentos, que é sempre bom você saber, né, as datas, prazos, quanto você tem que pagar, quanto você já pagou. Enfim, esse é o material, né? Agora vamos voltar aqui. Mas, é claro, isso daqui a gente ensina, a gente tem uma aula, né, para quem for adquirir, uma aula completinha, mostrando cada um desses pontos, né, que nem eu falei. Se você pegar aqui no rito da celebração, né, vamos pegar aqui o rito da celebração, né, dando mais um exemplo. Olha como a gente organizou aqui. Então tem tudo que você precisa saber para organizar a sua missa, né, se vai ter missa ou não, qual vai ser o rito, né, quais vão ser as leituras. A gente tem tudo isso aqui. Agora a gente vai voltar com a câmera ali só um pouquinho, tá? A gente vai voltar a aparecer para vocês. Então, agora que estamos voltando, aí vamos ver se agora foi. A gente tem mais uma surpresa para contar para vocês. Ainda sobre esse material, a gente vai dar um bônus que as primeiras 10 pessoas que adquirirem esse material vão estar concorrendo a uma pequena mentoria que a gente vai dar, né, para ajudar vocês, para ajudar os casais, né, que estão começando. Então, se você adquirir, né, for um dos 10 primeiros a adquirir no link que já está na nossa bio, você vai estar concorrendo a uma consultoria, uma conversa que a gente vai também ajudar vocês nesse caminho para o altar. E agora, a última surpresa, dessa vez um pouquinho mais pessoal, que a gente queria compartilhar com vocês, né, que eu tinha prometido no começo da live. A gente tinha comentado, né, que todas as grandes mudanças da nossa vida costumam acontecer na virada do ano, né? Então eu conheci ela na virada do ano, o pedido de casamento foi na virada do ano,
nosso casamento foi na virada do ano, e na próxima virada do ano a gente também já está esperando uma grande mudança na nossa vida. Um bebezinho vai estar entre nós no começo, não, no final desse ano já. Sim, no final desse ano. Estamos esperando, né, o pequeno Baby Patronus. Como os padrinhos já. Mas a gente ainda não sabe se é menino, se é menina. A gente vai contar um pouco mais para vocês depois, né? Vamos fazer o anúncio oficial ali no feed. Mas já compartilhando essa alegria com vocês que estão nos acompanhando, né? Estamos muito felizes de ver que o nosso casamento, nossa caminhada pro matrimônio frutificou numa vida que agora foi confiada a nós, né? Que Deus confiou pra gente. Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Lembrando mais uma vez, né, todo aquele material que eu mostrei para vocês está disponível no link da nossa bio, né? Só clicar ali, depois em Ordem no Noivado, né, o nome do material. E também os 10 primeiros que adquirirem vão estar concorrendo a uma conversa com a gente, uma mentoria, que a gente vai ajudar vocês, né, ali pessoalmente, nos desafios que vocês estiverem tendo, seja no relacionamento, né, namoro ou principalmente no noivado. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria.